Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Tomaram um cafezão? Dispostos aí no pique da Globo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser no livro Emai e no Buriti, tá? Então separa os dois livros de vocês, lápis, borracha, presta atenção na explicação da Pro, para vocês fazerem as atividades. Você também vai precisar de cola e tesoura hoje, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é na página 75 e 76. Então, abram os livros de vocês na página 75 do Emai e coloque a data de hoje, dia 11/3/2021. Atividade 11.5. Essa é mais simples que da segunda-feira, prometo. Da segunda não, da terça, que tinha vértice, tinha aresta, faces, aquela lá dá nó na cabeça, né? Dá nó mesmo. Então, atividade 11.5. Número 1. Represente os sólidos que serão formados a partir dos moldes desenhados abaixo. Então, aqui tem a planificação. O que é a planificação? É o sólido desmontado. Tem dois sólidos aqui, ó. Você pode colocar o nome do sólido aqui, tá? Quais sólidos que são esses? E aqui você vai tentar desenhar ele montado, tá? Desenha ele montadinho aqui embaixo. Esse daqui aqui, este daqui aqui. Depois que você desenhou, use a régua para desenhar, tá? O sólido aqui montado. Número 2. Agora, recorte os moldes do anexo 3. Monte-os e verifique se suas previsões estavam corretas. Nomeie os sólidos obtidos. Então, no anexo 3 de vocês aí, lá no final do livro, ó, anexo 3, atividade 11.5 e anexo 3, atividade 11.5. Você vai recortar certinho. Presta atenção para não recortar errado, tá? Essas sobrinhas aqui não pode recortar, porque nesse pontilhado você vai dobrar antes de colar. Se você cortar essas sobrinhas, você não consegue montar o sólido. Então, você pode pintar ele antes ou não, tá? Recorta direitinho e cola os dois sólidos. E aí você volta na folhinha de atividade e verifica se você conseguiu desenhar mais ou menos a estrutura do sólido montado. E aqui você vai responder. Ficou igual? O desenho ficou parecido com a planificação montada, com o sólido montado dos anexos? Sim ou não? E coloca os nomes aqui. Então, aqui você pode colocar assim, o número 1, número 2. E aqui embaixo coloca número 1, qual que é o nome desse sólido aqui? E número 2, qual o nome desse sólido? Número 3. Você já estudou que um cubo admite diferentes planificações. Então, um cubo, pessoal, ele tem diferentes formas quando ele está desmontado. Então, olha só, o cubo possui 11 tipos diferentes de planificações, que é o desenho dele assim, desmontado. Se você recortar isso daqui e dobrar nas linhas, você consegue montar um cubo. Com este, com este, com este, com este, com todos esses aqui. Então, um cubo tem 11 formas, 11 planificações. Isso também ocorre com outros poliedros. O que são poliedros? É a pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, prismas. Esses são os poliedros. Aqui no 3, você vai ter que fazer uma pesquisa. Então, você pode pesquisar esses dois aqui, ó. Isso daqui, qual que é o nome desse sólido? Tá? E deste sólido aqui. Então, você vai lá no Google. Vamos lá. E você pode colocar assim, ó. Deixa eu pensar. Paralelepípedo de várias planificações. Aí você vem em imagem, ó. Aí, o paralelepípedo, vamos ver se ele vai ter várias planificações. Ó, o paralelepípedo,
Só tem uma planificação, só um jeitinho de montar. Então, o paralelepípedo não tá. E a pirâmide? Vamos ver aqui. Pirâmide de base quadrada. Vamos ver se a pirâmide de base quadrada tem várias planificações. Olha aqui. Não é esse aqui. A Pro tinha achado aqui. Planificações da pirâmide de base quadrada. Ó, aqui tem uma bem legal. Ó, aqui tem as planificações das pirâmides, mas cada uma de um tipo. Então, tem que pesquisar. Ó, a pesquisa dá para fazer aqui também. Você entra no Google, você não precisa nem digitar, gente. Você aperta o microfoninho e fala planificações da pirâmide de base quadrada. Aí ele vai bater aqui, tá? Então, se você quiser fazer a pesquisa pelo celular, faz a pesquisa em áudio, que vai ser molezinha, melzinho na chupeta. Aí, voltando para 3. Você já estudou que um cubo admite diferentes planificações. Então, um cubo tem 11 planificações. Isso também ocorre em outros poliedros? Aí você faz a pesquisa lá e me responde se isso também ocorre em outros poliedros. Se for sim, coloca o nome do poliedro que também tem várias planificações. Se for não, justifica esse não. Não, por quê? Não vai só colocar não, hein, gente? Não existe poliedros com várias planificações igual ao cubo, mas pesquisa, hein? Pesquisa. A Pro não tá dando resposta. Tá falando que pode ser sim ou não, mas tem que pesquisar. Aí na página 71, desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade. Então, o sólido apresentado na atividade são essas duas aqui, ó. Não vou falar o nome. São essas duas. Você vai desenhar um outro molde delas. O molde é esse desenho aqui aberto, ó. Antes dele ficar montado, ele está assim. Lá no final do seu livro tem vários anexos. Dá uma olhadinha lá. Aí você vai fazer o desenho aqui de um molde, tá? De um daqueles dois sólidos, diferente daquele que está lá na apostila, tá? Então esse aqui tem que dar uma pesquisada e você vai usar a régua para fazer o desenho. Agora, pessoal, a gente vai usar o nosso livro Buriti de Matemática, páginas 68 e 69. A Pro sabe que tem alguns alunos que já fizeram esta atividade, mas tem alguns que não fizeram. Então, quem já fez, vai tirar a foto e vai mandar para a Pro do mesmo jeito. Quem não fez, vai aproveitar para fazer. E quem já fez pode relembrar essa explicação, porque essa parte de geometria, ela é confusa, ela dá nó na nossa cabeça, tá bom? Então, na página 68, você vai colocar a data de hoje, dia 11/3. Vértices, faces e arestas. Número 1. Cristiane e João estão montando estruturas conforme o modelo abaixo. Eles usam palitos e peças conectoras que se parecem com um cubo. Eles já montaram 4 estruturas. Então, eles montaram 4 pecinhas dessa aqui. Essa informação é muito importante. Quantos palitos foram usados nessas 4 estruturas? Então, são 4 pecinhas dessa que você vai ter que contar todos os palitos que foram usados aqui, tá? Então, presta atenção nessa continha. Os palitos dessa estrutura são as arestas. Então, cada palito aqui é uma aresta do cubo. B. Quantas peças conectoras foram usadas nessas 4 estruturas no total? Peças conectoras é as pontinhas, ó. As pontinhas, de uma forma geométrica, são as vértices, lembra?
As vértices são as pontinhas. Então, em 4 estruturas dessas, quantas pontinhas dessas foram usadas? Presta bem atenção nessa conta. 2. Observe as representações de figuras geométricas não planas e informações sobre elas. Depois responda as questões. A Pro está olhando o desenho aqui no meu livro, porque aqui na tela a Pro não consegue enxergar direito, por isso que a Pro está olhando para baixo. Então, aqui tem uma base, quer dizer, tem um cilindro, e aqui está mostrando a base desse cilindro. Aqui tem uma pirâmide e mostra um risquinho vermelho bem na linha, que é a aresta, e a base dela está aqui embaixo, ó. E aqui tem um prisma. Aí ele mostra as faces desse prisma. Questão A. A aresta fica no encontro de quantas faces? Então, ó, a aresta fica no encontro de quantas faces? A aresta, gente, é o palitinho. Então, ele fica no encontro de quantas faces a aresta? Letra B. Em um prisma, o vértice fica no encontro de quantas arestas? Então, aqui no prisma, o vértice é a pontinha. Ela junta quantas arestas? A aresta é o palito, lembra? Arestas são as linhas. Então, o vértice junta quantos? Quantas arestas? Letra C. As faces laterais das pirâmides, representada acima, lembra qual figura geométrica plana? Então, a pirâmide, as faces dela, são quais figuras geométricas planas? D. As faces laterais do prisma, representado acima, lembra qual figura geométrica plana? Então, aqui está o prisma. Ó. As faces dela lembra qual figura geométrica plana? Figura geométrica plana é aquela figura achatadinha. Letra E. Quantas bases o prisma representado acima tem? E a pirâmide e o cilindro. Aí você coloca a resposta aqui, ó. Você coloca lá prisma, 2 pontos, quantas bases? Pirâmide, 2 pontos, quantas bases? E cilindro, 2 pontos, quantas bases? 3. O cubo apresentado... Peraí. Reúna-se com os colegas e converse sobre uma maneira de descrever o cubo apresentando suas características. Então, aqui vocês podem até trocar ideias lá no grupo do WhatsApp, né? Conversando como que vocês podem escrever como que o cubo é, quais são as suas características. Pensa em quantas faces ele tem, né? Quais são as formas geométricas planas que formam ele. Aí você vai dizer como é um cubo em texto, tá? 4. Observe as representações de figuras geométricas não planas e faça o que se pede. Então, aqui tem várias figurinhas geométricas não planas. Não planas, gente, quer dizer que a figura é gordinha, tá? Ela é 3D. Então, tem o prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. E aqui embaixo, ó, complete o quadro. Número de vértices da base é só da parte onde ele fica de pé. Da base é uma parte de baixo. Então, o prisma de base triangular, que é esse daqui. Quantas vértices tem a base? Ó, um triângulo é isso daqui, né? Quantas bolinhas une ele? 3 vértices. E o número total de vértices. Número total de vértices é as vértices do triângulo da pirâmide toda, tá? Então, primeiro só da base, depois do sólido todo. E aí você vai fazer para todos. Essa atividade dá nó na cabeça mesmo, tem que contar várias vezes. B. Deixa eu ver aqui. Reúna-se com um colega e busquem regularidades sugeridas por esses números que você preencheu no quadro.
Então, olha só. Aqui nesse prisma de base triangular, ele tem 3 vértices de base e 6 vértices no total. Se você colocar só o número das vértices das bases, você nem precisa contar o total. Tem uma conta que a gente faz aí. Vê se você acha qual que é a regularidade dessa conta. É o dobro? É o triplo? Como que é? Então, faz o primeiro, faz o segundo e vê se vai dar uma regularidade na conta. Número 5. Em todas as faces retangulares do brinquedo de Geraldo, há a mesma quantidade de buracos. Em cada uma das outras faces há um buraco. Então, aqui nesse brinquedinho do Geraldo, nas faces há a mesma quantidade de número de buraquinhos. E as bases, há um buraquinho só. Quantos buracos há ao total no brinquedo? Então, você vai ter que calcular aqui as faces que você está vendo, que tem 4, e as outras. E as bases só tem 1. Aí você vai somar todos os buraquinhos e vai responder aqui qual que é o total de buraquinhos neste brinquedo. E B. Faça um esquema para explicar como você descobriu quantos buracos havia no brinquedo. Depois, você e seu colega comparam os esquemas que fizeram. Vocês pensam da mesma maneira? Então, aqui, para você contar, você fez um desenho para contar, você contou de cabeça. Aí faz um desenho e compartilha lá no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp dos alunos é para vocês se ajudarem nas atividades. Se ajudarem, não é dar resposta, gente. Vocês podem trocar figurinha, né, fazer palhaçada, brincar, mas no horário de aula, usa aquele grupo para vocês tirarem dúvidas entre si, tá? Lembrando que ajudar não é dar a resposta para o colega. Se você dá a resposta pronta para o colega, você não está ajudando ele. Ah, eu posso fazer isso no particular do WhatsApp? Pode. Se você quiser fazer o seu e dar a resposta para o colega copiar, você pode fazer, mas aí o colega não vai aprender, né? E você também não está sendo justa, porque você sabe fazer, ele só está colando de você. Então, usa o grupo para vocês conversarem entre si nas atividades, pessoal. Depois vocês usam para brincar, para farrear, para dar risada. Tá bom? Para mandar aquelas 50 mil figurinhas. Então, se você já fez a atividade, manda foto para a Pro, que a Pro vai corrigir do mesmo jeito, tá? E se você não fez, aproveita para fazer agora. E a última de hoje, prometo. Pesquise na sua casa objetos do dia a dia que tenham formas geométricas. Esse é legal. Então, você vai tirar a foto do objeto da sua casa que tenha forma geométrica e vai me mandar com o nome da forma geométrica. Então, ela pode ser as formas geométricas planas, que é círculo, quadrado, triângulo, losango, pentágono, retângulo, hexágono e trapézio. Ou as formas geométricas de sólidos, que é a pirâmide, paralelepípedo, cilindro, esfera, prisma, cubo, cone. Se você conseguir um de cada, espetaculoso. Mas, se você não conseguir um de cada, não tem problema. Ó, vou pegar um que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho um calendário, ó. E ele é como? Retangular. Então, é uma coisa que tem em casa. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. O celular, retangular. Deixa eu ver o que mais. Ah, ó. O vidrinho de tinta da impressora. Cilindro. O mais difícil, gente, é o cone. Deixa eu ver o que mais que a Pro tem aqui. Acho que é só isso que a Pro tem aqui no momento, perto, que são formas, tá? Aí você pesquisa aí também. Aí você vai tirar a foto do objeto, mandar para a Pro e escrever o nome da forma ou da forma plana ou sólida desse objeto. Fechou? Então, essas são as atividades de hoje, tá? Monta os anexos do EMAI com calma, recorta com calma para não recortar errado. Se recortar errado, não consegue montar. Dúvidas? Chama a Pro no WhatsApp, tá bom? A escola está instalando a internet. Assim que instalar a internet, a Pro consegue abrir a sala online lá. Se a internet não funciona lá direito, a Pro não consegue, porque daí meus dados do celular não aguentam, tá bom? Beijos!